E aí, moçada, vocês sabem qual a diferença da PA e da PG? Vem com o professor Luquinha pra você aprender! Sabe qual é a diferença? Olá, todos e todas que nos acompanham no estudo do livro Experimentos Mentais na Educação Matemática. Neste vídeo de hoje, vamos estar apresentando uma grande entrevista feita com a professora Jaqueline Borges de Paula, da Universidade Federal do Mato Grosso. Espero que todos curtem esse vídeo, deixando o seu like e também se inscrevendo neste canal. Muito obrigado a todos aqueles que vêm compartilhando comigo as alegrias de discutir temas relacionados à educação matemática, principalmente no que tange ao livro Experimentos Mentais na Educação Matemática. Tenham todos um bom vídeo. É com muito carinho que eu recebo você aqui, nesta nossa casa, para a gente poder debater um pouquinho sobre o princípio da complementaridade na perspectiva de Ott. Antes da professora Jaqueline dar o seu alô a todos nós que estamos assistindo esse vídeo, a professora Jaqueline, ela é doutora em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação da UFMT, do Instituto de Educação, linha de pesquisa, Educação em Ciências e Matemática. Ela também tem mestrado em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Educação e a linha de pesquisa, Educação em Ciências e Matemática. Também a professora Jaqueline integra o grupo de estudos e pesquisa em Educação Matemática, que é liderado pela professora doutora Marta Maria Potin Dercier, e o grupo de pesquisa e investigações sobre os fundamentos do conhecimento matemático de abordagem semiótica, sob a coordenação do nosso querido professor Michael Ott. A professora Jaqueline atua no Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, como professora, no curso de Pedagogia, e também como pesquisadora do processo ensino e aprendizagem da matemática, tendo como perspectiva uma metodologia didática semiótica, junto ao grupo de estudos e pesquisas em educação matemática do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso. Professora Jaqueline, mais uma vez, seja bem-vinda. Bem, eu que quero agradecer esse convite, porque é difícil encontrar pessoas para discutir sobre uma abordagem semiótica e principalmente na abordagem semiótica que o professor Ott trabalha, porque ele se fundamenta no pensamento de Peirce, e Peirce é bem complicadinho de entender, não é verdade? E é muito legal. Olha, eu estou como professora no curso de graduação no meu segundo ano, eu passei no concurso ano passado, e no segundo ano enfrentando um ano totalmente inusitado, que é esse ano de pandemia, tentando reorganizar, reelaborar as nossas ambiências educativas, ambiências investigativas, não está sendo fácil, né? Então, há 2 anos, como ano passado eu era uma pessoa muito nova na ambiência da Universidade Federal, eu não estava trabalhando ainda com pesquisa. Esse ano que eu estou me organizando para trabalhar com a pesquisa dos processos ensino-aprendizagem, uma abordagem semiótica, mas ainda não conseguimos, por causa da ambiência da pandemia, estarmos nos adequando. Então, quando o William me chamou para essa conversa, eu fiquei muito feliz, porque parece assim que a gente vê uma luz no final do túnel e parece que a vida vai conseguir voltar um pouquinho a uma inusitada normalidade. Eu aqui agradeço, é muito bom ter vocês aqui, é bom criar esse laço, essa interação e esse contato, e sempre que vocês precisarem de mim, pode me chamar, porque eu venho para aprender, William, tá? Venho para aprender bastante. Eu vou falar um pouquinho como é que eu cheguei a estudar semiótica com o professor Ott. Eu sou cria da UFMT, eu fiz uma licenciatura, eu comecei no curso de bacharelado da matemática, terminei, depois fiz a etapa de licenciatura em matemática na graduação,
fiz especialização na UFMT, várias, né? Fiz o meu mestrado na UFMT, e o mestrado que eu fiz, o meu objeto de pesquisa era a avaliação do processo ensino na aprendizagem da matemática. E um dos apontamentos que nós fizemos ao final da pesquisa era que os professores, que eu trabalhei com professores do ensino fundamental, eles avaliavam, assim, não adequadamente os alunos sobre os processos de aprendizagem na matemática, porque eles não tinham uma compreensão afinada e acurada sobre o conhecimento matemático. Então, se o professor não conhece da matemática os processos em que se dão as construções dos conceitos, das estruturas e dos elementos, como é que ele vai investigar isso no aluno? Como é que o aluno caminha na construção desses elementos, processos e conceitos? Então, ele não sabia mesmo, os professores não sabiam. E isso, professora, é até mesmo, a gente percebe, né, na forma como o professor avalia, né? Porque, na verdade, o que avaliar se nem ele, às vezes, tem um total domínio, né, daquilo que ele postulou a ensinar, né? E o interessante é que a maioria dos meus sujeitos tinha um discurso muito elaborado sobre uma perspectiva construtivista. Tinha um discurso bem elaborado. Só que eles não tinham conhecimento sobre como se davam as construções quando envolvia o conhecimento matemático. Então, precisava aprofundar em relação à historicidade e a gênese desse conhecimento, para que o professor, primeiro, conhecesse, se apropriasse desse conhecimento, para perceber como se processam as construções nos alunos. Então, eles tinham um discurso muito elaborado sobre uma perspectiva construtivista, mas era elaborado até a página 2. Quando tinha que falar como que era isso na matemática e nas estruturas da matemática, eles não sabiam se posicionar. Então, foi assim que no meu mestrado, a minha intenção era aprofundar na gênese desse conhecimento, compreender mais sobre a gênese desse conhecimento. Por quê? Porque muitas das dúvidas dos meus sujeitos eram minhas dúvidas, enquanto professora, enquanto pesquisadora e que trabalhava com a matemática. Eu não tinha as respostas para muitas questões que apareceram sobre os processos do desenvolvimento do conhecimento matemático. Então, foi aí que eu fui no doutorado, me aprofundar em quem estudava sobre a gênese e a historicidade do conhecimento matemático para tentar aprender sobre isso. E foi aí que foi meu encontro com o professor Ott. O professor Ott e a semiótica. E eu vou contar aqui para vocês. O que me atraiu primeiro no professor Ott não foi o charme dele. Eu achava muito chique falar em semiótica. Eu falava, eu quero falar disso, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu achava muito chique. Eu falei, eu não sei nada disso. Então, me inscrevi. O professor Ott foi muito louco de me aceitar para ser orientanda dele, né? E ainda mais porque eu sou uma professora que fiz um curso de matemática, mas foi aquele curso de matemática em que eu era uma reprodutora de conhecimento. Eu não aprendi sobre estrutura, sobre conhecimento matemático, sobre a história da matemática, tudo isso que a gente precisa saber para trabalhar a matemática. E você atuou algum tempo na educação básica, não foi, professor? Sim, eu atuei, logo que eu me formei, em 2000, eu fui para a educação básica, e eu fiquei 2 anos em cada fase da educação básica. Então, fiquei 8 anos na educação básica, e aí eu fiz um concurso na Secretaria Estadual de Educação e fui trabalhar com formação de professores, formação continuada de professores. Foi nesse trabalho com formação continuada de professores que veio a necessidade de fazer um mestrado e de fazer um doutorado, entendeu? Para me qualificar. E assim eu fiquei trabalhando com formação de professores na educação básica, com foco nos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Porque ninguém da matemática queria trabalhar com formação de professores de matemática no ensino fundamental. Porque os professores, pelo menos onde eu estava localizada, no meu espaço,
quando são da matemática, eles preferem trabalhar com professores do ensino médio. E daí sobrou para mim, sobrou e eu tive que aprender muito da matemática. Eu me apaixonei por essas etapas da escolarização. E quando eu terminei o doutorado com o professor Otti, aí veio uma grande questão. Eu tinha muitas dúvidas, eu conversava o tempo todo com o professor Otti sobre a semiótica, em como que eu ia trabalhar sobre uma abordagem semiótica com os professores em formação continuada. Como que eu ia introduzir essa perspectiva, essa interpretação semiótica aos processos de desenvolvimento do conhecimento matemático para professores que vão lidar com a educação infantil, os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Foi aí que nós combinamos, eu fui para a sala de aula, eu terminei o doutorado e voltei para a sala de aula com os alunos do terceiro ciclo, são os 3 últimos anos do ensino fundamental. E eu desenvolvi um projeto com esses alunos. Esse projeto foi um projeto de pesquisa, e foi em parceria com a UFMT, e eu não estava como professora da UFMT, mas fazia parte do grupo de pesquisa. Nós fomos investigar como é que seria trabalhar com os alunos, eu, professora, no caso, o sujeito professor seria eu, como é que seria trabalhar com os alunos numa perspectiva e abordagem semiótica da complementaridade de Ott. Fiquei 3 anos pesquisando. Essa pesquisa terminou em 2018. Fruto dessa pesquisa, nós elaboramos um livro, William. Esse livro, deixa eu ver onde que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Acho que vai ficar invertida a imagem. Não, aqui dá para ler. Dá para ler? Explorando a régua em sala de aula para aprender matemática. O livro chama Explorando a Régua em Sala de Aula para Aprender Matemática. Daí 2 pontos, propositura de abordagem metodológica semiótica fundamentada no pensamento de Ott, de complementaridade de Ott. Esse livro, ele foi publicado o ano passado. Por quê? Nós conseguimos uma verba da FAPEMAT, foi financiado pela FAPEMAT, pela UFMT. Esse livro era para ser lançado na escola que nós desenvolvemos o projeto esse ano, em abril, agora. E em outubro, no SEMEDU, no Seminário de Educação. Eu estou com 5 caixas de livro aqui em casa, parado por causa da pandemia. Você está entendendo? Eu recebi da editora o cartaz, convite da divulgação, tudo, está tudo parado. Não teve o lançamento ainda, né? Não teve o lançamento oficial. Se vocês quiserem, depois vocês me mandam o endereço de vocês, que eu mando um livrinho para cada um de vocês. Esse livro é uma tentativa de trazer o pensamento de Ott, a semiótica, a complementaridade de Ott, para a sala de aula. Entendeu? Então, Jaqueline, só para aproveitar essa oportunidade, né? Como esse vídeo, várias pessoas no YouTube estão assistindo, você poderia passar, né? A gente põe também na descrição do vídeo, né? Onde está sendo comercializado, põe até o seu endereço, para as pessoas entrarem em contato com você para poder adquirir o livro. Tá? Eu já sou o primeiro da fila, né? E já estou aí como primeiro. Arthur já entrou na fila também, Leíse. E aí você passa tudo direitinho depois, pode passar depois para a gente com bastante detalhe, a gente coloca na descrição do vídeo, vai estar aparecendo na tela para o pessoal que quer adquirir o livro. Porque esse livro, ele foi escrito para professores do ensino fundamental. Eu preciso que vocês leiam, vocês que têm um olhar mais acurado sobre uma perspectiva semiótica, que eu acho que é uma perspectiva que está em construção ainda para a sala de aula, até para vocês me darem um feedback, escreverem para mim e falarem assim, onde que está a semiótica aqui?
Que perspectiva de complementaridade você fez nessa atividade? Você está entendendo? Porque esse livro, ele é a compilação de uma intervenção que buscou ter uma abordagem metodológica da complementaridade diótica, da complementaridade diótica e semiótica. Eu não sei se eu consegui. Eu busquei colocar no papel, numa linguagem acessível, até para que o professor perceba na atividade, na intervenção, o que é essa complementariedade de abordagem semiótica de Ott. Tudo que tem que é mais complexo, teoricamente, eu coloco em nota de rodapé, ou pouca coisa no texto, porque a intenção é que o professor construa, que ele leia, observe e ele construa uma ambiência em sala de aula que promova essa integração, essa complementariedade das diversas dimensões do pensamento matemático. Beleza? Acho que falei demais, né? Não é só uma questão de representação, né? Vai além dessa questão de representação. Tem um aspecto interpretativo de busca de significados muito grande em toda essa concepção de Ott, né, que é a linha que a gente trabalha, né, Jaqueline? Sim, tudo isso. Tanto é que a crítica de Ott a Dival é exatamente isso, que o foco não são as representações. O foco é buscar o sentido, as estruturas, a conexão que existe dentro dessas construções e perceber que essas construções são manifestações de um tipo do pensamento do ser humano, um tipo de pensamento nosso, e que ela opera de uma forma articulada. Trazendo isso para a sala de aula, a gente tenta romper com aquilo que acontece muito em sala de aula, de você apresentar uma situação, problema para o aluno, ou uma questão, e ele pensar assim, e agora, o que eu faço, professora? Eu tenho que somar, tenho que subtrair, o que é para fazer, né? Ele fica perdido, ele não se sente capaz, porque o cérebro dele não foi educado para promover essa complementariedade, para prestar atenção nessa integração das dimensões que compreende o pensamento matemático, né? É por isso que os experimentos mentais são tão importantes, né? Sim. Que essa forma de representar, construir esse diagrama, de experimentar nesse diagrama, de observar os resultados de todas as ações que ali foram desenvolvidas, de identificar o tal objeto, né? Então, acho que isso tudo está em torno desse processo, né? De experimentações mentais e do que você traz também nessa complementaridade. Você usa um termo bastante interessante, que você usa pensamento sobre a complementaridade de Ott. É o termo que você usa, que eu acho que além da elegância do termo, mostra justamente esta conexão semiótica que ele traz na construção do conhecimento matemático, né? Então, esse termo foi uma construção no nosso grupo de pesquisa aqui. Eu, o Evilásio, junto, a Gislane, quando nós íamos escrever os nossos artigos, nós sempre falávamos assim, a teoria de Ott. O professor não gostava muito desse negócio, teoria de Ott, sabe? Como se tivesse pronta a teoria, porque ele sente que isso ainda é uma construção. E aí, nas nossas reuniões, uma hora o Evilásio falou, é o pensamento da complementaridade de Ott. Nós pegamos isso e falamos, é assim que nós vamos falar nos artigos, então. Vamos falar do pensamento da complementaridade de Ott. Foi uma construção em conjunto no nosso grupo lá nos momentos de estudo. Inclusive, você convidou a Gislane para estar participando. A Gislane é muito conhecedora do pensamento do professor Ott, da semiótica, da história do desenvolvimento de alguns conceitos da matemática. Tem o Evilásio também, o Evilásio que trabalhou muito Klein, Félix Klein, ele trabalhou muito interessante o trabalho dele, que você pode convidá-lo, que ele participará com o maior prazer de uma live aqui com você. Muito conhecido. Em relação à Gislane, ela, infelizmente, hoje, né, não pôde participar, ela está com criança nova em casa, né, com situação
complicada nesse momento, mas numa outra oportunidade ela vai estar conosco. Eu acho que eu já estou pensando em alguma coisa aqui. Nós temos que unir todos esses ex-orientandos e também orientandos atuais do OT para a gente fazer um grande debate, né? Nossa, isso é ótimo. Muito, muito bacana. Jaqueline, eu gostaria de caminhar agora, porque a gente está falando de complementaridade e tal, né? E como os nossos orientandos estão entrando agora também nessa fase, nesse entendimento, né? Até mesmo porque, quando eu trouxe a complementaridade para o meu trabalho, para o livro, eu não aprofundei em muitos aspectos, né? Porque carecia, né, e ainda carece em determinados momentos de um pouco mais de um olhar mais profundo sobre todas essas nuances, né? Mas o que está ali já foi suficiente para construir o elemento da ideia dos experimentos mentais com uma postulante metodologia a ser aplicada no ensino da matemática. Mas eu gostaria que você fizesse agora, né, essa construção, né, essa complementaridade. Por exemplo, nas ciências, contasse um pouco a história do termo complementaridade para a gente poder chegar neste pensamento do OT, né? Então, antes de falar, eu quero elogiar o seu livro, que eu estou lendo, eu li já o início, estou amando ler o seu livro, adorei o termo experimentos mentais que você apresenta para a gente. Para mim, você é o pai dos experimentos mentais agora. Pensei William, pensei experimentos mentais, não sai da minha cabeça. E estou trabalhando no curso de formação com as futuras pedagogas, uma introdução a essa abordagem semiótica. Já citei você, William, já coloquei os seus experimentos mentais lá, muito legal. Agora vamos falar da complementaridade. Bem, o OT, ele sempre falava para a gente nos encontros que ele também não gostava desse termo complementaridade. Afinal de contas, é difícil de achar uma coisa que agrada o professor OT também, que ele fala gostei, né? Então, ele falava assim, nem sei se é esse nome que vai ficar, mas está ficando, complementaridade, porque ele fala assim que também não quer dizer muito a ideia dele, mas foi a melhor palavra que ele encontrou já na história dos conceitos para falar o que ele entende. Eu vejo essa ideia de OT, de complementariedade, bem mais holística. Ela tem uma dimensão holística para mim, no sentido de metodologia e de didática para a sala de aula. Por quê? Como que eu enxergo a complementariedade? O que OT tenta falar para a gente? Eu entendo que ele quer dizer que as coisas não são tão rigidamente separadas. E as coisas, todas as coisas. Que tudo acontece no mundo, o fenômeno acontece de uma maneira una. Agora, o nosso jeito para estudar as coisas, os fenômenos, é estudando parte por parte. Ao dicotomizar, ao separar, algumas características se destacam em relação ao olhar que você empreende para determinado objeto, para determinado fenômeno, para determinada coisa. A complementaridade, ela vem nos trazer a lucidez de perceber que existe um movimento dinâmico entre coisas, entre perspectivas que aparentemente têm características diferentes e podem ser tidas como dicotomizadas. A gente não pode esquecer desse movimento. E o que o OT tenta fazer com a semiótica é trazer esse movimento para a matemática, trazer esse movimento para a didática da matemática, trazer esse movimento para que ele seja mostrado em sala de aula para os alunos, para que os alunos tenham uma maior compreensão da matemática. E aí, aquilo que está separado nas dimensões dos saberes da matemática, aritmética, geometria, álgebra probabilística, grandezas e medidas, essas coisas, elas não são desconectadas umas das outras. Em determinados momentos, algumas coisas nos ajudam mais a resolver determinadas questões. A ambiência mais adequada em determinado momento
é o do desenvolvimento do pensamento aritmético. Quando eu estou lidando com o mundo discreto, quem me ajuda mais é o pensamento aritmético. Quando eu estou lidando com o mundo do contínuo, quem me ajuda mais é o pensamento geométrico. Isso que Ott tenta indicar para a gente quando fala de complementariedade para a sala de aula, para a didática da matemática. Eu acho que é isso. Esse ponto vem de encontro. Acho que a Leís vai ficar muito feliz, porque acho que vem de encontro ao que ela está fazendo, e talvez a dúvida dela estava neste ponto. O que ela vem apresentando? Ela pega a ideia do princípio da continuidade com Selé, e por meio desta construção toda, ela indica, por exemplo, que uma curva como a parábola, ela seria contínua porque cada ponto dela respeita uma propriedade, uma mesma propriedade é válida para qualquer ponto dessa curva, dessa parábola. Ah, que legal. E depois ela passa, né, a discutir essa complementaridade do ponto de vista analítico, aí traz Cauchy para a história. E ela consegue identificar em cada uma dessas duas formas de pensar o princípio da continuidade as suas diferenças, né, as características que é de cada pensamento desse, mas, ao mesmo tempo, ela consegue agregar esses pensamentos, passando de um para o outro. Então, ela mostra efetivamente a complementaridade. Não sei se a Leíse está pensando dessa forma, Leíse, mas o caminho do seu trabalho ele tem essa direção, né? Por isso que a complementaridade é muito forte dentro do trabalho dela, de todos os outros orientandos, né? E o que você disse foi muito positivo neste ponto, porque justamente é isto, né? Às vezes as pessoas pensam no conhecimento matemático como coisas separadas, né? Mas a gente só gera conhecimento, o Ott até fala isso nos livros dele, né? Que a gente chega ao conhecimento, por exemplo, de funções, quando a gente consegue ter acesso a todas as formas de conceituar essa função, de construir essa função, né? Como chegar a todas elas é algo impossível, então o conhecimento está sempre em evolução, né? Olha, o Ott fala para a gente também que uma prova muito grande, histórica, da efervescência, da criatividade, do lado bom de buscar uma complementariedade, a história nos mostra quando a humanidade tenta promover inconscientemente ou naturalmente uma complementariedade entre a aritmética e a geometria. O que acontece? Lá pelo século XVI ou XV, inicia-se um movimento muito grande de aritmetização da geometria e um outro movimento de geometrização da aritmética. Esse movimento, esses dois movimentos, foi que fizeram nascer a álgebra. Então, é muito frutífero. Ele fala que, às vezes, quando a gente pega aspectos dicotômicos de um determinado fenômeno, às vezes nós não reconhecemos nenhuma relação imediata, mas só de buscar essa relação, a gente nasce uma ideia diferente. E ele explica isso também quando ele cita Peirce. O que Peirce falava para a gente? Até Peirce achava-se que existiam duas formulações lógicas, o pensamento indutivo e dedutivo. A partir de Peirce, ele começa a apontar para a gente uma outro tipo de formulação, argumentação lógica, que é a abdução, o pensamento abdutivo. E o que é o pensamento abdutivo? É você olhar para coisas que aparentemente não tem nada que mostre uma ligação, uma coerência, e nasce uma ideia nova. E a nossa mente, ela funciona 99% do tempo no modo abdutivo, buscando conexões entre coisas aparentemente diferentes. Então, por isso que é interessante esse movimento da complementariedade semiótica de Ott.
Tudo bem, Jaqueline. Tem mais uma questão aqui que eu vou até passar para você, de algumas coisas que você escreve. Eu andei buscando algumas coisas que você escreve e teve um ponto que chamou muita atenção, que você coloca o seguinte, né? Até para ser um momento, calma, até para ser um momento para eu pedir desculpa pelo que eu escrevi, né? Que nada. As coisas que você escreveu, são coisas que eu também comungo, muita parte delas aí eu comungo. Na verdade, que eu vou trazer aqui para a gente poder dividir com as pessoas que estão nos assistindo, né, oportunizar essas pessoas com todas essas ideias que a gente já vem defendendo há algum tempo. Eu acho que depois que a gente estuda com o Ott, nós nos transformamos em muitos aspectos, né? A gente não vê a coisa mais simplesmente como ela está posta na nossa frente. A gente quer sempre olhar o algo a mais ali, né? O que tem a mais, né? E você escreveu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, né? Que o nosso conhecimento ele é expresso, fixado e comunicado pelo emprego da linguagem. Então, podemos concluir a importância da linguagem para a atividade racional. Aí você faz essa diferença entre linguagem e matemática, e, ao mesmo tempo, você traz que a linguagem ela é um fator essencial para o desenvolvimento da própria matemática. Então, como essa relação, você vê essa relação, você pode explicar um pouco melhor para nós essa relação, né, por mais que esteja bem explicado já naquilo que você escreveu, Jaqueline? Então, deixa eu contar um pouquinho da história para vocês. Tem um livro que eu li ultimamente que chama Uma Breve História da Humanidade. É legal, esse livro é maravilhoso, do Yuval Harari. Meu filho que recomendou, eu recomendo para vocês. E lendo esse livro, nós que somos da matemática, você não deixa de prestar atenção nos detalhes do desenvolvimento da matemática, do conhecimento e a influência desse conhecimento no desenvolvimento da humanidade. É lindo, é mágico, eu sou apaixonada pela matemática. Então, nesse livro fica bem legal, porque vocês podem recomendar para os alunos de vocês também, porque ele mostra que os números se desenvolveram primeiro na humanidade do que a escrita, sabe? E existe um mito em sala de aula que os professores acham que os alunos não sabem matemática porque não sabem ler e escrever. Isso é um mito, porque a gente desenvolve o pensamento matemático sem ter necessidade da escrita, da linguagem para reproduzir esse conhecimento. Quando nós nascemos, o nosso cérebro começa a trabalhar, ele não para mais de trabalhar. E esse pensamento está aqui, né? E na humanidade, os números surgiram primeiro que a escrita. A escrita, ela surge na humanidade, não no contexto comunicativo. Ela surge na humanidade de uma necessidade de comunicar, de fazer os registros matemáticos da humanidade numa determinada época específica. Porque a humanidade adentra num tempo que chama Revolução Agrícola e começam a se complexificar as relações comerciais, as relações sociais, e começa a ter um número muito grande de processamento de dados matemáticos. É aí que surge a escrita. A gente acha que a escrita nasce numa necessidade comunicativa. Não. Ela nasceu serva do desenvolvimento do conhecimento matemático. Até a escrita nascer para esse contexto, o homem não achava que tinha necessidade de registrar cantos, de registrar poemas, de contar história. Para isso, ele usava a oralidade, passava de um para o outro. Só que, quando nasce a escrita ganha uma força muito grande. E, ao ganhar essa força conjugada com o pensamento matemático, a matemática cria asas. É nesse momento que as representações e o processo de abstração da matemática cria asas no momento de desenvolvimento histórico da humanidade. Então,
há uma complementariedade entre esses dois pensamentos historicamente, o desenvolvimento da escrita e o desenvolvimento do pensamento matemático. Tanto é que quando você vai estudar as diversas culturas, você vê que o pensamento, o conhecimento matemático, essa técnica da matemática é mais desenvolvida, onde há uma linguagem, uma escrita também bem desenvolvida. E quando há uma conjugação muito íntima entre essas duas manifestações do pensamento humano, a linguagem e o pensamento linguístico e o desenvolvimento da matemática. Acho que eu fui claro ou me perdi na resposta? Perfeito, professor Jaqueline, perfeito. Então, a gente já vai caminhando já para o fim deste vídeo. Aí eu deixo aberto o microfone, Jaqueline, para você fazer suas considerações desse vídeo, tá? E já agradecendo você por ter participado deste vídeo, que eu acho que vai ser muito importante para os meus orientandos, principalmente, também muito importante para aqueles que querem realmente aumentar o conhecimento sobre vários aspectos, principalmente na área que a gente milita, que é a matemática. Jaqueline, a palavra está com você. Olha, você posta logo isso, que eu tenho que dar o link para os meus alunos assistirem, que já me poupa uma aula, porque eu não estou aguentando ser professor flex mais, sabe? É aula gravada, olha, eu estou fazendo de tudo, não está fácil a coisa, sabe? Mas eu queria agradecer, dizer para vocês que estão estudando aí, Arthur e Leíse, quando a gente começa na semiótica, é tudo muito novo. Eu recomendaria a vocês que procurarem, buscarem bastante textos de neurociência para compreender. Os professores precisam compreender, eles falam muito de raciocínio lógico, eles têm que compreender o que é esse raciocínio lógico, como é que ele funciona aqui e como é que ele se espelha no conhecimento da matemática. Isso a semiótica explica para a gente, tá? É muito interessante. E dizer para vocês que quando eu comecei a estudar com o professor Ott, eu não sabia nada, eu ficava louca, eu li os textos, era difícil de compreender, Peirce me deixou louca, Kant me deixou louca, mas agora eu amo os dois. Mas o professor falava assim, o professor Ott me dava um conselho desse jeito, eu vou dar o conselho para vocês. Ele falava, não preocupe em entender, não, vai lendo. Vai lendo e deixa sua mente trabalhar, porque o cérebro não para de trabalhar. E, realmente, o cérebro, conforme as informações vai chegando, ele vai usando desse raciocínio abdutivo, mediado pelo raciocínio dedutivo e o indutivo, e vai formando as conexões para vocês. Então, leiam sem medo, não fiquem com medo. O seu cérebro se alimenta da informação e ele vai dar o caminho direitinho para essas informações fazerem as conexões. Mas precisa ler bastante, tá, gente? Queria agradecer, dizer que foi um prazer. Pode me chamar quando vocês quiserem que eu tô aqui. Eu falo demais, quero pedir desculpa. Eu sou muito falante, tá, gente? Então, eu prometo que na próxima vez eu vou ouvir mais. Foi excelente, Jaqueline, excelente mesmo. Eu agradeço a todos que estão acompanhando esse vídeo até aqui. Acesse o nosso blog. Se tiver alguma dúvida, está na tela também o e-mail. Entre em contato conosco. E eu acho que a conversa foi muito produtiva. Eu tenho certeza que foi muito produtiva. E espero que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, moçada? Vocês sabem qual a diferença da PA e da PG? Vem com o professor Luquinha pra você aprender!